Os ministros Fernando Haddad e Alexandre Padilha criticaram nesta terça-feira a decisão do governo de Donald Trump de impor a taxa de 25% para a importação de aço e alumínio. A medida impacta diretamente os produtores brasileiros. Luciana Verdolim, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. O governo falou nesta segunda-feira em cautela. Até o momento, alguma retaliação foi anunciada, Luciana? Na semana passada, né, Tiago, o presidente falava na reciprocidade. O que isso significa? Se o Brasil fosse taxado, o Brasil também taxaria produtos do país, né, que impusesse sobretaxa a qualquer tipo de produto brasileiro. Só que quando a decisão veio, o Palácio do Planalto adotou o tom de cautela que ainda a gente está vendo nesse momento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou hoje o seguinte: quem está tocando, quem está cuidando dessa situação, fazendo as análises, é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A equipe técnica dele está analisando o decreto que foi assinado pelo presidente dos Estados Unidos, se vai haver alguma possibilidade, né, de negociação, se vai abrir uma mesa de negociação, como é que vai ser daqui para frente. O governo brasileiro lembra que a balança comercial com os Estados Unidos é muito equilibrada. Não há por que se falar que o Brasil estaria ganhando, né, muito nessa relação. Muito pelo contrário, a balança comercial indica superávit para os norte-americanos. E, de acordo, inclusive, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o presidente tem dito que não quer endurecer o discurso, que uma guerra comercial não seria bom nesse momento para nenhum país. A gente tem, inclusive, a declaração que foi dada pelo ministro mais cedo. O que o presidente Lula tem dito sempre, né, com muita clareza, outros países também: guerra comercial não faz bem para ninguém. Um dos avanços importantes do mundo nos últimos anos foi exatamente a gente constituir um instrumento de diálogo entre os países, o reforço do livre comércio, o papel do OMC em relação a isso. Então, o Brasil não estimula e não entrará em nenhuma guerra comercial. Sempre seremos favoráveis a que se fortaleça cada vez mais o livre comércio. A esperança do governo brasileiro é de que os Estados Unidos, mais uma vez, estabeleçam as chamadas cotas de exportação, que foi o que evitou aumento, né, na taxação de produtos brasileiros na última vez que o governo, na época de Donald Trump, impôs tarifas a várias partes do mundo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Tiago, ele até lembrou o seguinte, que essa não é uma decisão contra o Brasil, é uma decisão genérica que abrange todos os países e que o Brasil, por exemplo, está acompanhando com atenção quais serão os desdobramentos junto ao Canadá, ao México e também à China. Quem está de olho também na possibilidade de uma conversa diplomática é o Ministério das Relações Exteriores. E a indústria brasileira de aço e alumínio, Luciana, por enquanto já se manifestou? Teve já alguma manifestação desde ontem, de ontem para hoje? Teve sim, o governo, pelo menos por enquanto, não tomou nenhuma posição oficial. A indústria já se posicionou, já divulgou uma nota que diz o seguinte, que recebeu com surpresa a decisão do governo norte-americano, derrubando o acordo firmado pelo então presidente na época, em 2018, Donald Trump, que estabelecia, né, as cotas de exportação para produtos brasileiros. A indústria, o Instituto Aço Brasil, lembra o seguinte, que o mercado brasileiro vem sendo assolado pelo aumento expressivo de importação de países que praticam concorrência predatória, especialmente a China. O Aço Brasil ainda aponta que Brasil e Estados Unidos têm uma parceria de longa data, não é a mesma situação, e que os Estados Unidos tiveram um superávit na balança comercial no ano passado de 6 bilhões de dólares. Por isso, o grupo disse que está confiante que vai ocorrer uma abertura de diálogo entre os dois países. Pois é, Luciana Verdolim, então, trazendo a repercussão com o setor produtivo. Bom trabalho para você. Chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Dora, ontem a gente falava aqui que o governo brasileiro estava adotando a cautela, continua, de uma certa maneira, adotando essa cautela, porque não se sabe quais providências que o Brasil pode tomar. Por enquanto, a indicação é de que haverá uma tentativa de diálogo.
Pois é, a questão é, já falávamos disso, diálogo, canais para esse diálogo. Hoje eles são difíceis, eles não estão na altura do primeiro escalão. Há o diálogo, mas em escalões inferiores. Por isso que o governo investe na abertura de canais de negociação, de conversação com escalões superiores. E não há nada a fazer nesse momento, pelo menos publicamente, porque internamente, evidentemente, que há preocupação e há uma certa movimentação, inclusive do Itamaraty, mas publicamente não há o que fazer, porque você vê que o presidente Lula falou em reciprocidade lá atrás, mas neste momento em que a coisa se coloca, o problema se coloca na mesa, se tem o cuidado até de não falar de reciprocidade, porque em que medida isso poderia acontecer, e também os riscos de uma retaliação, né? Então são questões muito complicadas que o melhor que o governo tem a fazer mesmo é ficar nessa posição. Olha, vamos aguardar, porque é para aguardar mesmo, vai que haja algum recuo, né? E aí o governo se precipita, estaria sendo imprudente. É uma questão diplomática delicada nesse caso, né, Kobayashi? Delicada, muito complexa, mas que o Brasil pode olhar melhor para os outros países também impactados. Não é só o Brasil que está sendo sobretaxado, Donald Trump tem anunciado, feito isso, com muitos outros produtos também, impactado o interesse de outros países, e aí dá para entender melhor também quais as reações americanas diante do que fazem os países, aqueles que já aplicam reciprocidade de imediato, aqueles que também levam esta questão para um diálogo, uma conversa, e aí a partir desses outros resultados, o Brasil pode ter alguma previsibilidade na hora de determinar a sua conduta. Alguma previsibilidade nesse mar de imprevisibilidade que tem sido Donald Trump em relação a essas ameaças. Mas é o que cabe, eu concordo com a Dora. Tem que, nesse momento, tirar o pé, dar um pouco de tempo para essa polêmica decantar e, a partir das informações postas, dos outros países negociando e tendo as suas soluções, aí sim propor alguma solução, mas alguma solução em breve vai ter que ser proposta, porque isso impacta a economia aqui no Brasil.